Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais um dia. Hoje, exatamente julho, dia 2 de julho, nós estamos aqui no nosso pequeno grupo online da Segunda Igreja Batista de Gramacho. A você que está chegando, deixa o seu oi, já deixa aí o seu boa noite. Nós estamos nos preparando aqui para mais um estudo bíblico e eu espero que você esteja bem, né? Você que está chegando, você que aguarda sempre os nossos encontros aqui da Segunda Igreja Batista. Eu quero dizer a você que você é bem-vindo. Você que pertence a uma outra igreja, mande um abraço para o seu pastor, para a sua comunidade, porque é muito bom ter você aqui. Se você quiser comentar, deixar o seu pedido de oração, deixar o seu oi, deixar o seu boa noite, você pode registrar aí, que logo no final da programação, né, desse nosso encontro, eu vou então tirar as dúvidas aí com você. Eu estou organizando aqui a casa, já mandando alguns convites, né, para alguns irmãos. Muita gente passa depois do horário, perde horário, né? Só vai assistir a live depois. Mas o importante é que as pessoas estão participando, né? Estão se envolvendo. Isso para nós é muito bom. E é muito bom ter você aqui. Hoje é quinta-feira, dia 2. Quinta-feira, dia 2, né? Amanhã ainda estaremos aqui novamente, ainda na sexta-feira. Eu falei sexta-feira, mas hoje ainda é quinta-feira. Ontem o estudo foi muito bom, o pessoal entrou, participou, deixou o oi, boa noite, pediu de oração, alguns fizeram pergunta, e eu fiquei muito feliz aí com a participação da galera, né? Eu tô vendo que o pessoal está animado, o pessoal está gostando, né, de participar aqui do estudo do Evangelho de Lucas. E nós já temos aí alguns projetos novos que vão acontecer. Eu quero pedir a você, né, que você também assine o YouTube. O YouTube tem o canal do pastor e tem o canal da igreja. Se você puder assinar os dois, que nós teremos materiais diferentes. O pastor tem trabalhado muito, pastor Eliseu, eu no caso, né? Tem trabalhado muito a questão de missões, e falando sobre o campo missionário, falando sobre os desafios missionários. E eu quero convidar você a participar, tá? Você pode entrar lá no YouTube, eu vou deixar depois no final o link aqui nos comentários. Você pode clicar, vai direto para o YouTube, onde está a página do pastor, o canal do pastor Eliseu, e aí você clica em inscrever-se e depois clica no sininho, para você ficar sabendo, né? Toda vez que eu botar um vídeo novo, você vai ser avisado, né? Você vai ser informado do novo estudo. Agora, você também deve se conectar também com o site da igreja. A igreja também tem o seu canal, e esse canal as pessoas chegam a receber, né, as pregações, o estudo bíblico. Eu acho que vale muito a pena você também participar do estudo da igreja. Então, tanto da igreja como do pastor serão conteúdos para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Eu quero então convidar você a participar com a gente. Enquanto eu estou convidando aqui, né, você vai aí, vai dizendo, vai deixando o seu oi, vai deixando o seu boa noite, que daqui a pouco nós vamos entrar para conversar um pouquinho sobre algumas passagens ainda do Evangelho de Lucas. Vamos esperar a galera chegar. Então, pessoal, deixa eu conversar um pouquinho aqui, avisar os irmãos que chegou o momento de nós voltarmos, né? Já está na hora de nós voltarmos. E eu quero dizer aos irmãos que no próximo domingo nós estaremos já com a nossa primeira celebração, às 10 horas da manhã. Acredito que muitos aqui já receberam o comunicado pelo Zap, pelo YouTube, pelo Face, que nós vamos estar voltando às atividades de forma gradativa, devagar, sem correr, com um culto pela manhã e um culto à noite. Você vai escolher um culto da manhã, um culto à noite, que você deseja participar, sabendo que se você vai em um, não deve ir no outro, para poder dar espaço para os demais irmãos. Nós estamos com um número de cadeiras limitadas, não será o templo, não ficará cheio, nós estamos separando cadeira sim, cadeira não, por causa do distanciamento. E nós vamos nos manter assim até que a lei do nosso município ou do estado mude, ok? Então nós estamos obedecendo as regras que foram impostas para nós. Algumas igrejas já voltaram antes, nós preferimos aguardar mais um mês, então nós estamos voltando um mês depois da autorização de que a igreja poderia novamente se reunir. Então eu peço a sua compreensão. Domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, nós vamos começar a nossa celebração. Será um culto com muita música, adoração, oração e palavra. E depois você vai para sua casa. À noite a mesma coisa. Louvor, adoração, palavra e também oração. Depois nós vamos caminhar para nossa casa. Então, nesse momento ainda não estaremos voltando à normalidade. Não haverá nenhum tipo de reunião ainda esse mês. Embaixada, mensageira, coral, conjunto, coreografia, reuniões,
Por quê? Porque nós estamos num processo ainda de não ter aglomeração. E também estamos ainda impedidos de frequentar a escola dominical, que é a reunião nas classes, sala fechada, né? Muita gente de sala fechada. Então nós não vamos voltar à classe ainda. Mas você vai poder assistir e participar da EBD através do canal do YouTube da igreja, todos os dias agora com um novo horário. Antes o estudo ia postado às 10 horas da manhã, o irmão Messias ministrando. Agora ele será postado às 8 horas da manhã, você vai poder assistir, e 10 horas da manhã no culto nós vamos estar nos reunindo, né? Para buscar ali a presença de Deus, a adoração, estarmos ali cultuando ao Senhor. Então a EBD continua online e o culto, somente o culto presencial. Então esse é o primeiro momento que nós estamos realizando, né? Então eu peço o carinho dos irmãos. Nós vamos sinalizar as cadeiras, que os irmãos obedeçam a sinalização, ok? Nós não vamos permitir que as crianças fiquem andando pela igreja. Se você tem o seu filho, vai levar o seu filho, mantenha o seu filho junto de você, ok? Pelo menos no período de 1h30, porque é o meu período do culto. Depois você vai com ele para casa, porque a criança não pode ficar circulando dentro da igreja, tá bom? E todos devem estar de máscara, todos devem estar de máscara. Por que tem que estar de máscara? Porque é lei. A lei, todo o ambiente, seja banco, seja mercado, locais, tem que usar máscara. Ah, mas tem gente que não está usando. Não está usando, está indo contra a lei. Então a igreja vai seguir direitinho as normas, tá? Vai ter álcool gel no início, na entrada, álcool gel na saída. E eu tenho a certeza que nós vamos superar esse momento. Daqui a pouco tudo vai voltar à normalidade. Eu só peço com muita atenção um detalhe. Evite cumprimentos, evite abraço, evite agarramento, porque eu sei que os irmãos ficam emocionados, né? Há muito tempo não vê, são 3 meses que não vê o irmão, não vê o pastor, não vê o amigo, e aí querem um gesto de carinho, se aproximar, abraçar. Então nós precisamos manter o controle nesse momento. Por quê? Porque é preciso. Você pode estar bem, mas você pode prejudicar uma outra pessoa. Então a igreja vai caminhar na paz, na tranquilidade. Nós não estamos correndo, nós não estamos com pressa, e será a nossa primeira experiência, tanto de manhã como à noite. Caso haja necessidade, nós vamos fazer um terceiro culto. Caso algumas pessoas fiquem de fora, caso a igreja não consiga ocupar pessoas pela manhã ou à noite, nós vamos colocar mais um culto. Mas primeiro vamos fazer esse para ver o que vai acontecer. Depois, se for necessário, nós abrimos então o terceiro culto. Beleza, pessoal? Deixa eu ver quem está chegando por aqui, que daqui a pouco nós já vamos começar o nosso estudo de hoje. Sandra Pani, Anderson Abreu, Deus abençoe, irmão Anderson, nosso diácono aí. Vânia Barbosa, Roseni, Maria da Penha, Maria de Fátima, Bonifácio, a Dilvane, minha esposa, Carminha, Maria de Fátima, Felipe Cardoso, Adenilda, Jorge Luciano, Rosângela Aragão, Marinete Felício, Deus abençoe, Flávio Feliciano Cabral está aí também, Pastor Antônio Sampaio, Deus abençoe, Carlos Rubens, Deus abençoe, irmão Messias, o nosso professor da IBD, está aí também junto, aí, compartilhando, aprendendo, caminhando junto. Temos aí o Abílio e Valdeia, minha família. Hugo chegou também, Gleidson chegou. Deus abençoe o pessoal aí. Edneuza chegou também. Então é isso aí, o pessoal vai chegando devagarzinho, né? Vai ficando atento no horário. E eu sempre falo, né? Bota o horário, o relógio para despertar, porque nós começamos sempre no horário certinho. Então eu quero aproveitar aqui e reforçar mais uma vez. O pastor Eliseu está criando um canal, nós teremos lá também estudos bíblicos para o seu crescimento. Temos o canal da igreja com as pregações, com as palestras, com os encontros, com os eventos, com os congressos. Então orienta você a participar tanto do YouTube como também do Facebook. Então eu vou deixar no final, quando nós acabarmos o nosso estudo, deixar aí nos comentários o linkzinho para que você possa se inscrever no YouTube da igreja, como também no YouTube do pastor, que nós vamos estar trazendo conteúdo diferenciado, tá bom? Para abençoar a vida dos irmãos. Quem tiver pedido de oração, registra aí, deixa um oi. Recebi informação que a irmã Ana Campos está bem. A minha esposa me ajuda nisso, né? Liga para os irmãos, liga para as irmãs. O pastor às vezes está correndo, está na rua, comprando alimento, cuidando da igreja. Então a minha esposa me ajuda nesse ponto de ligar para os irmãos, saber informação e me passa o que está acontecendo. Então fiquei sabendo que a irmã Ana Campos caiu em casa,
fraturou um dos fêmurs, já foi operada, parece que ela já está bem e próximo de ter alta. Então a irmã Ana Campos é a nossa fundadora, é a fundadora da Segunda Igreja Batista no Gramacho, é uma irmã muito querida nossa. Então ela se acidentou, mas está bem, a sua filha tem entrado em contato conosco e graças a Deus, breve ela vai estar em casa. Então peço a você que você ore e você interceda a Deus pela vida da nossa irmã, a irmã Ana Campos, que graças a Deus está muito bem. Então vamos lá, pessoal, vamos caminhar para o nosso estudo de hoje. Deixa eu molhar a garganta aqui. E vamos caminhar então para Lucas, capítulo 22. Estamos aí quase já terminando, né, o Evangelho de Lucas, essa quarentena atendeu direitinho, né? Eu acredito que já vamos terminar ainda nessa próxima semana esse nosso estudo do Evangelho de Lucas. Eu quero compartilhar com você hoje sobre a mania de grandeza. E o Evangelho de Lucas vai nos falar um pouco sobre isso, né? A mania de grandeza entre os discípulos, que é um pecado reprovado. E nós vamos encontrar isso em Lucas capítulo 22, versículos 24 a 30. Diz assim: Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. E Jesus lhe disse: Neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não é aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu pai me concedeu um reino, eu agora lhe concedo o direito de comer e beber à minha mesa, em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Muito bem, Lucas vai criar exatamente nesse momento uma situação, ele vai trazer essa situação. Nós vamos relembrar que Lucas é um historiador, é o evangelista, o médico amado que andou com Paulo, foi o médico particular de Paulo, alguns teólogos vão dizer isso, e ele está colhendo informações no Evangelho de Lucas para levar a Teófilo, e você pode encontrar isso exatamente lá nos primeiros versículos, né? Nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, que ele está escrevendo esse documento para exatamente discipular, doutrinar e orientar Teófilo. Então ele vai agora trazer uma informação muito interessante, porque exatamente no versículo 22 diz que começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Então veja que situação, né? Jesus está próximo do seu julgamento, está próximo de ser crucificado, traído. Os discípulos agora perderam um pouco o foco do seu ministério. Começaram agora a discutir um espírito de grandeza, né? Quem seria o maior, quem estaria em melhor posição. E nós vemos que a sombra da cruz estava próxima, Jesus está próximo de ser crucificado e teve que ainda, nesse momento, se deparar com uma situação, porque os discípulos estavam preocupados consigo mesmo, né? Com seus interesses próprios, com a sua posição social e não preocupado com aquilo que o Messias iria cumprir. Então eu gostaria de destacar aqui algumas coisas que a gente pode pensar. Primeiro, é uma discussão inapropriada. Esse tipo de discussão dentro do ministério de Jesus. Versículo 24 vai dizer que eles estão discutindo entre si, né? Seria algo, não apenas um debate, mas algo realmente de colocação. Havia uma disputa entre eles. E era uma discussão inapropriada, porque Jesus estava próximo de encarar a cruz, próximo de sofrer a tristeza, a angústia, a morte, de ser traído, e o traidor estava na mesa, com ele na ceia. E agora os seus discípulos simplesmente estão preocupados com a sua própria primazia, estão com a sua próprio privilégio, com a sua própria vantagem. Então isso é muito interessante, que quando nós falamos do reino de Deus, entre nós cristãos, esse tipo de sentimento não pode existir. Porque a nossa missão, como pastor, como diácono, como líder, como professor de EBD, como evangelista, como ministério de louvor, como ministério de educação religiosa, a nossa função é servir.
servir a causa, servir o reino, e não simplesmente buscar méritos para si. Antes de Jesus ir à cruz, os discípulos estão exatamente discutindo isso, quem seria o mais importante. Então é um tipo de discussão inapropriada para um momento completamente errado. E isso, amados irmãos, nós precisamos pensar um pouco sobre os nossos pensamentos e as nossas intenções. Quando nós servimos a Deus, qual é a nossa intenção? Queremos projeção social? Queremos um destaque? Queremos aplauso? Queremos ser honrados? Queremos ser engrandecidos? É claro que todos nós gostamos de ser valorizados. Ninguém fica ofendido por receber um elogio. Pelo contrário, o elogio motiva, né? O elogio nos faz caminhar mais. Mas, ao mesmo tempo, essa não pode ser o nosso interesse principal. O interesse principal deve ser servir. Então, algo que nos chama a atenção é que essa discussão ela é uma discussão completamente inapropriada. Não deveria acontecer, principalmente entre os discípulos de Jesus. Um outro ponto que nos chama a atenção é que há uma inversão de valores. Há valores aqui invertidos. Olha o que diz o versículo 25 e 27. Diz assim: Jesus lhe disse, neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Aqui existe exatamente uma inversão dos valores do mundo para com os valores do reino de Deus. Então a pirâmide do reino de Deus, se nós fôssemos pensar, ela é invertida, né? Os que servem, o que deveria estar no topo, é exatamente o que sustenta toda a estrutura. Pensa numa pirâmide de cabeça para baixo. Pensa na pirâmide de cabeça para cima. O líder está aqui, né? Aqui ele está sobre o outro, está acima, uma posição privilegiada e única. Agora uma pirâmide de cabeça para baixo. Ele está abaixo de todos e ao mesmo tempo ele sustenta todos. Então essa visão de inversão de valores, o reino de Deus, ela vai trazer isso, que o maior, na verdade, ocupe o menor cargo, função. E que aquele que veio, que seja o destaque, venha para servir e não para ser servido. Eu acredito que seja também um pensamento, né? Jesus deixou isso para nós, o Filho de Deus, ele veio para servir, não para ser servido. Então essa visão de mudança de parâmetro, mudança de valores, é algo que nós precisamos pensar. Então quem chega para o reino de Deus, quem chega para a casa de Deus, quem chega para ocupar uma função, para receber um cargo, exatamente ele não recebe uma função, um cargo, para ter privilégios, para ter vantagens, para ser aplaudido, carregado, né, numa carruagem de ouro. Não, ele chega para servir. Então há uma inversão de valores. Nós ocupamos as funções da igreja de destaque, na verdade, para atender o outro, para cuidar do outro, para dar atenção ao outro, para abrir mão da sua própria vida, do seu próprio futuro, da sua própria carreira, do seu próprio descanso, né? E às vezes até da sua própria segurança, para que você cuide do outro, para que você esteja atendendo o outro. Então isso é servir, isso é o valor, né, que Jesus implantou para nós. Se nós formos lembrar direitinho, lembra que Jesus lava os pés dos discípulos? Pega uma bacia, uma toalha, e os discípulos ficam indignados, Senhor, não vai fazer isso? Que lava então o corpo inteiro? Jesus diz, não, isso aqui é para vocês aprenderem exatamente como deve ser. E Jesus vai, como sendo Deus que se fez homem, lava os pés do discípulo, para mostrar a eles o que seria realmente uma liderança. O que seria realmente um propósito de valor dentro do reino de Deus. Então, se você quer estar na casa de Deus, não pense em aplauso, não pense em elogio, não pense muitas vezes em ter apoio, pense em servir, pense em fazer, porque essa é o valor, é servir. E a palavra diácono, né? Diácono, quer dizer exatamente isso, é o significado de servir. Então, diácono, nós temos a função dos diáconos na igreja. Mas, na verdade, todos nós, de certa forma, servimos. O pastor também tem a sua função de diaconia, de servir,
e você que é membro da igreja tem a sua função, tem os seus cargos, ou até quem não tem cargo faz alguma coisa, ajuda de alguma coisa, se coloca à disposição, você está fazendo exatamente o serviço, você está numa diaconia, né? Está num termo exatamente de servir o outro. Então a terceira característica que esse texto vai nos chamar é exatamente o versículo 28 agora, que vai dizer sobre uma fidelidade destacada. Olha o que diz o versículo 28. Vocês permaneceram comigo durante o meu tempo de provação, e assim como meu pai me concedeu um reino, eu agora lhe concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino, e vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então aqui nós vemos que há exatamente uma fidelidade destacada aqui. Jesus vai dizer a esses discípulos que aqueles que servirem, aqueles que estiverem à mesa, aqueles que estiverem prontos para se entregar pelo outro, para cuidar do outro, para estar pronto a estender a mão para o necessitado, esses estarão também no seu reino. Terão direito no seu reino. Assim como Deus me deu, o Senhor me dará um reino, eu também lhe darei uma parte para que vocês julguem as nações. Então, nós vemos aqui a despeito da visão, né, de permanecer com Cristo, haveria uma recompensa. Esse processo de servir, esse processo de estar disponível para a causa, haveria também uma recompensa dada àqueles que fossem fiéis até o fim. E essa visão é muito interessante porque quando nós servimos, né, apesar de não termos aplausos ou até reconhecimento de pessoas, nós temos sim uma promessa nos céus. Nós temos sim uma recompensa no reino dos céus, que são os galardões. Porque tudo que nós plantamos nessa vida, nós vamos colher na eternidade. Porque essa é a nossa fé. Então, se você está pensando em servir a causa de Deus, essa visão dos discípulos de fazer uma discussão inapropriada foi reprovada simplesmente uma mania de grandeza entre os discípulos, porque eles queriam, na verdade, status. Quem seria o maior entre eles? E essa visão agora de servir, Jesus vai dizer, olha, aqueles que servirem, aqueles que estiverem prontos a estar junto, que forem fiéis até o fim, terão uma recompensa no meu reino. Então, quando nós paramos para pensar o que motiva nós estarmos na igreja, né, cuidando do reino de Deus, atendendo pessoas, cuidando de gente, o que nos motiva, o que nos faz estar ali? Na portaria, no som, cantando, ajudando o culto, preparando o culto, ajudando no estacionamento, limpando de alguma forma, ajudando nos eventos da igreja para engrandecer o nome de Deus. O que nos faz fazer isso? Qual é o nosso sentimento verdadeiro? É servir, sabendo que nada do que nós fazemos fica oculto a Deus. Deus vê, Deus contempla, Deus conhece e Ele nos abençoa por isso. Então, algo que precisa ficar em nosso coração, que não pode haver entre nós disputa, quem é o maior, quem é o melhor, porque o maior é aquele que, na verdade, serve. Há uma inversão aqui de valores quanto ao mundo. O mundo, o maior é o que tem destaque, tem dinheiro, tem poder, tem sucesso. No reino de Deus, não. É aquele que serve, é aquele que pega a cruz e segue de uma forma humilde, simples, né? Muitas vezes nem reconhecida. Então, se você tem algo a fazer para Deus, faça com o coração. Não espere ninguém aplaudir você, bater nas suas costas, dizer, ó, foi legal. É claro que isso é bom, ajuda. Eu incentivo até você fazer isso. Se você encontrar algum irmão se dedicando, vai lá, dá uma força, dá uma palavra. Ele vai ficar muito feliz com isso. Você vai motivar o seu irmão. Faça isso, isso é bom. Mas, na verdade, quem faz não deve esperar isso. Não deve esperar nenhum ato de retorno nesse sentido. E agora, o último ponto, que seria o quarto ponto, a recompensa, né, oferecida. Jesus vai dizer que estarão à mesa e julgarão as nações. Então, a partir do momento em que eles seriam humilhados também, seriam perseguidos, seriam mortos, haveria uma recompensa oferecida a todos eles, a estarem no reino de Deus, a estarem servindo. Então, a nossa vida cristã, ela é feita exatamente dessa visão que nós temos. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele é Deus e cuida de mim, cuida da minha família,
cuida da minha vida, mas quando eu faço, quando eu me dedico à obra, eu digo isso, todo cristão deveria pensar assim, eu faço isso porque eu sei que há uma recompensa e há uma eternidade nos aguardando. Porque se não fosse isso, irmãos, se não fosse isso, eu acredito que trabalho e a gente já tem demais, né? Na vida, na escola, no trabalho diário, agregar mais um trabalho seria mais penoso para nós. Mas o que nos leva, né, a estar colaborando, contribuindo, se envolvendo, abraçando, cuidando do reino de Deus? A recompensa. Não é para sermos melhores do que o outro, não é para receber glórias e honras. Na verdade, é para servir, porque o servir há uma fidelidade destacada que aqueles que chegam até o final receberão uma recompensa de tudo que nós fazemos. Então o que move o coração do cristão, na verdade, é o amor pela causa, é o amor pelo evangelho, é o amor pela mensagem. Pregamos, ensinamos, trabalhamos em missões, fazemos os trabalho social que muitas vezes muita gente nem considera, o governo não olha para isso, né, o que a igreja faz, mas a igreja faz isso primeiro por amor aos perdidos, primeiro por amor ao necessitado, mas também o que nos motiva é saber que estarmos à mesa com Ele, vivemos a humilhação com Ele hoje, haverá na eternidade uma recompensa para todos nós. Então, quando eu vi certa vez, tem uns anos atrás, né, havia uma igreja não era nossa, uma igreja, eu não lembro qual, a igreja estava em construção, e umas irmãs de idade, o que elas foram fazer? Fizeram cocada e foram para a estação de trem vender cocada para poder comprar cimento e areia para que a casa de Deus fosse construída. A pergunta é, o que move as pessoas? O que faz uma pessoa deixar sua casa num sol quente, tirar às vezes o rendimento do seu próprio bolso, investir e dizer, ó, tá aqui, é para fazer, é para ajudar, é para contribuir, é para realizar. O que faz isso? É o desejo de servir, é o amor pela causa, é o amor pela obra. Então o que motiva o reino de Deus é simplesmente essa palavra simples, amor. Amor pelo próximo e amor pela obra. Então você se depara, irmãos, com essa situação em que nesse momento os discípulos estão discutindo quem é o maior. Eles estão querendo poder, estão querendo posição social, e Jesus repreende, digo, ó, lá fora é assim, mas entre vocês não. O maior vai ser aquele que serve, o maior vai ser aquele que simplesmente se dedica, né, se entrega, e não aquele que está em destaque. Então é algo que a gente precisa pensar, precisa nos reavaliar e temos que chegar a essa conclusão de que no final de todas essas coisas haverá uma recompensa pelo nosso trabalho, pela nossa vida, por tudo aquilo que nós fizemos. Então, pessoal, fechando aqui esse momento do capítulo exatamente 22, versículo, deixa eu ver aqui, 24 a 30, nós vamos ver a mania de grandeza entre os discípulos, que é um pecado reprovado. Então, se algo entra no nosso coração, se está em nosso coração, que temos que ser em posição de destaque, elogiados, aplaudidos, isso é um tipo de sentimento que não deve haver entre nós. Porque é exatamente o sentimento de servir, o sentimento de estar pronto, né, de fazer a obra de Deus por amor, não esperando nada de recompensa, é exatamente o sentimento dos discípulos, que Jesus vai exatamente ensinar e orientar, que deveria haver entre eles certamente um sentimento diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior. Posição inferior. Então é isso que nós precisamos pensar, é isso que nós precisamos analisar na nossa caminhada. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui quem está com a gente ainda, quem já saiu, né? E nós vamos orar já para encerrar. Deixa eu ver aqui quem está chegando, quem está saindo. Fico feliz em ver o número de irmãos da segunda igreja. E um detalhe interessante, né? Nós começamos geralmente com 30, 40 pessoas,
E muita gente entra atrasado. Ontem, nosso estudo de ontem, deu 1.680 pessoas acessando. Em 24 horas, né? De 8 horas até 8 horas, 24 horas deu isso. Então eu fico feliz, né? Em ver o pessoal chega no horário, 20, 30, 40 irmãos, daqui a pouco, no dia seguinte você vê que mil e poucas pessoas passaram. Então quem acompanha pelo Face vai estar aqui, quem acompanha pelo YouTube, eu vou acabar aqui o vídeo, eu posto lá. Então outras pessoas vão poder acompanhar lá no vídeo, no YouTube. Nós temos 2 canais de transmissão. Tem gente que tem Face, tem gente que tem YouTube, então tem gente que um acessa um, não acessa o outro. Então acabando nós vamos postar lá. Então é isso, pessoal. Fico feliz em ver Antônio Sampaio, Carlos Baraúna, a Demilda está aqui, que ela está dizendo, peço oração por Daniele Drummond. Está com a pressão arterial alta e por Dona Isaura. Está internada já há alguns meses tratando uma infecção. Nós vamos orar por ela. Rafaela, Camila, Luiz Guite está aí, Leíse, Nilda Reis, Deus abençoe, Silas Trindade, né? O pessoal está chegando aí, Michele França também, Deus abençoe, né? Jonatas Nascimento, Deus abençoe, passou aí pela live, não sei se está ainda, quem está aí dá um oi, dá uma boa noite, porque é muito bom, né, ver vocês aí com a gente. Ok, pessoal, então nós vamos orar, aqui é um pedido de oração, né, pela Daniele Drummond, está com a pressão alta aí avançando, e temos também a Dona Isaura, que está precisando de oração com infecção. Oração é muito importante. Eu estou pensando em fazer aqui um programa, uma live só de momento de oração, tá ok? Eu vou comunicar isso amanhã a vocês. De repente eu vou fazer no sábado, marcar pelo menos 1 hora. Você vai entrar, vai botar o seu pedido, vai fazer a sua oração, né, aqui pelo Zap, nós vamos acompanhar isso. E de repente no sábado nós vamos fazer isso, 1 hora de oração, 1 hora de clamor aí, né, para esse momento que nós estamos vivendo. E deixo aqui, né, exatamente aí um abraço para todos os irmãos, que a graça e a paz repousem no coração de vocês. Domingo nós estamos retornando com todo o cuidado possível, né, e eu tenho a certeza que Deus vai guardar a nossa vida. Vamos orar, gente boa, vamos orar, e se o Senhor permitir, amanhã nós estamos de volta com mais um estudo bíblico. Falamos hoje sobre essa questão, né, da glória, né, pessoal, que não deve existir dentro do reino de Deus, que o maior exatamente é aquele que ocupa a menor posição, porque na verdade o maior é aquele que serve. Então isso tem que ficar guardado em nosso coração. Vamos falar com Deus, que o Senhor assim nos abençoe. Pai querido, rendemos graças, mais uma noite a Deus de presença aqui da Segunda Igreja Batista. Alguns estão nessa live, outros passarão mais tarde, mas eu peço que Tu abençoe a todos esses irmãos. Peço também que Tu tome, Senhor, a Isaura, ó Deus, em Tuas mãos, nessa infecção. Tome, ó Deus, também a Daniele, ó Deus, Drummond, que está com a pressão alta. Pai querido, que Tu tome, dê saúde, dê paz, traga, ó Deus, a normalidade para o seu organismo, para o seu corpo, e tudo aquilo que possa estar causando essa pressão arterial alta, Tu venhas, ó Deus, operar um milagre para a glória do Teu nome. Oramos pela irmã Ana Campos, que se acidentou em casa, é uma idosa, é a nossa fundadora. Te louvamos pela cirurgia que já foi realizada, tudo correu bem. Eu te peço, ó Deus, que ela possa ter alta e se recuperar o mais rápido possível. Louvamos pela vida da Tua igreja, ó Deus, nos dê uma sexta-feira de paz, uma sexta-feira de alegria, e que a Tua vontade, Deus, prevaleça sobre nós. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma noite de paz, uma noite abençoada. Temos aí Rosângela Aragão, o irmão João, o nosso presidente do corpo diaconal, chegando aí também. A dona Ilza Viana passou por aqui também. Bonifácio está aí. Deus abençoe. Marinete também, Deus abençoe. Então é isso, pessoal. Uma boa noite, a graça e a paz. E amanhã, não perca, 8 horas em ponto, tá ok? Às 20 horas. Aguardo você aqui, coloca o celular para despertar, deixa tudo anotadinho lá. E aí vai só assobiar, o pastor Eliseu está entrando na live. E vem com a gente aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Lucas, que tem muito a nos acrescentar. Deus abençoe e uma noite de paz e uma sexta-feira de vitória em Cristo Jesus. Um abraço, pessoal. Fique com Deus.